Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao curso de ABA no Autismo. Vamos começar hoje nossa primeira aula, certo? E vou falar um pouco de ABA, sobre autismo, para a gente avançar em alguns conceitos e alguns temas, certo? O transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento com alta herdabilidade e origens genéticas multifatoriais ainda não exaustivamente identificadas. Para o diagnóstico destes transtornos, dois aspectos são considerados: os déficits na área de comunicação social, o excessivo engajamento em comportamentos repetidos e restritivos. Essas são informações retiradas do DSM-5. As manifestações comportamentais que definem o TEA incluem comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença de um comportamento estereotipado de um repertório restrito dos interesses e atividades. Podem limitar ou dificultar o cotidiano desse indivíduo. Então, a gente percebe que quando falamos em transtornos, o que é a diferença de uma dificuldade para o transtorno? O transtorno ele traz um comprometimento no bem-estar e na vida do sujeito. Diferente da dificuldade, que ainda que tenha um comprometimento ou outro, ele não interfere diretamente na vida desse sujeito, na rotina desse sujeito. A gente percebe que não, que o TEA ele já tem uma interferência no que tange a isto, certo? De acordo com a intensidade e a frequência destes sinais, é possível classificar a TEA em diferentes graus ou níveis, né? O DSM-5 traz a classificação de acordo com o nível de sua gravidade, qual pode variar para cada aspecto critério diagnóstico. Assim, nível 1, na área de comunicação social, não significa necessariamente o mesmo nível para outras áreas. Então, ele pode ter um nível 1 em uma área e um nível 2 ou um nível 3 em outra área, certo? Os níveis de acordo com o DSM-5 são: o nível 3, exigindo apoio muito substancial. O nível 2, exigindo apoio substancial. E o nível 1, exigindo apoio. O nível 1 seria o grau leve. O nível 3, o grave. E o 2, o moderado, certo? A Associação Americana de Psiquiatria, o APA, também considera o TEA como um transtorno do desenvolvimento, tendo como uma de suas características a presença de comportamentos disruptivos. Esses comportamentos podem, segundo Campbell, ser considerados obstáculos para os processos de ensino, aprendizagem e integração social dessas pessoas com este diagnóstico. Em Louvain, ele diz o seguinte: foi um primeiro estudo sobre a intervenção comportamental intensiva aplicada ao tratamento do autismo. Nele, crianças com autismo abaixo de 4 anos foram divididas em 3 grupos. Um grupo experimental, formado por 19 crianças, ao qual foi exposto a intervenção comportamental intensiva por 40 ou mais horas semanais, ou por 2 ou mais anos consecutivos. E um grupo controle, né, de crianças, né, compostos por 19 crianças, que recebeu intervenção comportamental mínima por 10 horas semanais. O que está querendo dizer? Existiam 2 grupos, cada um com 19 crianças. Um recebeu estimulação de 40 horas semanais e um recebeu estimulação de 10 horas semanais. Você que é mãe, você que é profissional, com toda certeza, já ouviu alguém falar, aba 40 horas. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Joga no Google que você vai ver que já saiu em vários lugares, pesquisa científica, blogs, Instagrams, enfim, vários perfis por aí nas redes sociais falando sobre 40 horas. O que é isto? É terapia de todo dia, o dia todo, como é? Quando a gente fala 40 horas semanais, é muito comum as pessoas acharem que é o quê? O dia todo no consultório, todos os dias por semana. E não é bem assim que funciona, né? Essas terapias, elas são divididas em múltiplos contextos. Escola, casa, clínica, certo? Vários contextos, elas são divididas e ela acontece de modo tanto estratégicos como de modo naturalístico, certo? Mais pra frente vocês vão entender um pouco mais a diferença de uma terapia estruturada e uma terapia naturalista, certo? Mas voltando ao nosso conteúdo, diz o seguinte: segundo Louvas, os seus resultados indicaram que 47% das crianças expostas à intervenção comportamental intensiva
tiveram redução significativa dos sintomas de autismo, certo? Apresentando desenvolvimento próximo à esperada para a idade cronológica. 42% tiveram uma redução acentuada dos sintomas e 11% continuaram com sintomas graves de autismo. Então, a pesquisa só trouxe resultados maravilhosos, certo? E as crianças do grupo controle que receberam intervenção comportamental mínima, aquelas que receberam 10 horas semanais, disseram o seguinte, 45 tiveram uma redução dos sintomas. Eu me perdi um pouco aqui, porque são dados que a gente, né, só vê nos artigos e é impressionante quando a gente vê isso no dia a dia acontecendo. Eu vou já falar de alguns casos, assim, que aconteceram, que eu tive a oportunidade de tanto tratar, quanto de outros de supervisionar. E vocês vão entender um pouco mais esses conceitos, certo? Mas sobre a pesquisa de Louvas diz o seguinte, que essas crianças que passaram por 10 horas semanais, 2% delas apresentaram o desenvolvimento próximo ao tipo, ou seja, a minoria conseguiu avançar nos aspectos do desenvolvimento, e 53% continuaram com sintomas graves de autismo. Então, a melhora foi muito pouca, né? Comparado 10 horas com 40 horas, certo? As crianças do segundo grupo controle, que foram tratadas em outros centros de atendimento, que não realizavam intervenção comportamental ou intensiva, também apresentam resultados muito abaixo dos obtidos pelas crianças do grupo experimental. Os dados gerais mostraram que 50% das crianças do estudo apresentou desenvolvimento próximo ao típico e que aproximadamente 90% delas apresentaram melhora no desenvolvimento. Ele quis dizer que, dependente da exposição terapêutica, de quantitativo de horas, é importante ter sim uma exposição e que com o tempo, obviamente, vai ter sim resultados. Porém, minha gente, o que acontece muito é o seguinte, a gente sabe que quanto mais horas de estímulo, melhor. Logicamente, não é qualquer estímulo, são estímulos direcionados que a gente sabe que traz uma qualidade melhor quanto a isso, certo? Gomes e Mendes são outros pesquisadores, descrevem os principais objetivos das intervenções realizadas em casos de indivíduos com TEA, destacando a importância de ensinar novos comportamentos e reduzir comportamentos disruptivos. Isso se torna importante para que essas crianças possam adquirir uma função mais adaptativa na obtenção de ganhos no ambiente físico e social e que sejam generalizáveis para uma diversidade maior de ambientes do que aqueles restritos ao ensino. De maneira geral, os programas de intervenção baseados na análise do comportamento aplicada identificam os comportamentos-alvo e estabelecem relações funcionais entre o comportamento e o ambiente, mede de maneira direta essas relações, considerando aspectos contextuais e as implicações do comportamento-alvo. Para a adaptação do indivíduo à sociedade, ainda de acordo com Almeida e colaboradores, os programas de ensino-aprendizagem seguem uma sequência curricular individualizada e composta pelos comportamentos alvos a serem ensinados por um determinado indivíduo. Cada programa delineia uma medida de repertório inicial ao aluno, o comportamento-alvo a ser alcançado, os comportamentos pré-requisitos ou necessários para se atingir os objetivos, os procedimentos a serem aplicados e os materiais a serem utilizadas, sendo TEA um transtorno que, geralmente, acomete atrasos nas diversas áreas do desenvolvimento. Ressalta-se a importância de intervenções que contemplem procedimentos de ensino para a ampliação de habilidades de todas as áreas em déficit. Para tal, o ideal é a realização de um trabalho interdisciplinar e a programação detalhada para o ensino de diferentes comportamentos que integram o desenvolvimento. Então, minha gente, é o seguinte, o que ele quis dizer com tudo isso? Eu estou fazendo a leitura do material que vocês estão recebendo para quando vocês forem ler, vocês entenderem melhor o que está ali escrito. Quando a gente fala em programas de ensino, sempre a gente faz uma avaliação antes do que a criança precisa. Então, eu recomendo você que é mãe, você que é pai, procure levar o seu filho para um profissional para ele fazer uma avaliação que sempre é a base de algum protocolo, algum teste. O VB-MAP é um que é muito citado e muitos outros testes, né, que avaliam as habilidades
Os mais citados e mais utilizados é o VB-MAP, o PEP-R e o PEP-3, certo? Porém, existem muitos outros que também trabalham habilidades e parte de comportamento, certo? A parte de comportamento, né? Tem o próprio dos dois também que trabalha com isso. Então, são informações mais técnicas e são conhecimentos mais técnicos que precisam se ter. Não, então assim, eu recomendaria para você que é mãe, que é pai, que a primeiro momento leve seu filho para identificar o grau de autismo, o grau de comprometimento, que a habilidade precisa ser desenvolvida, até que ponto tem um comprometimento em determinada área, enfim, fazer essa avaliação inicial. Após isso, quando inicia seu programa terapêutico, aí os pais podem, de fato, fazer uma avaliação ampla, uma avaliação não, uma intervenção do mesmo em casa, certo? Logicamente que o fato de intervir em casa não anula a intervenção terapêutica em consultório, em centros de saúde, porém potencializa, porque uma coisa é você levar seu filho uma vez, 2 vezes por semana, outra coisa é você estimular seu filho todos os dias, dando assim 40 horas semanais, certo? Mas, mesma coisa para os profissionais. Eu sou profissional, mas quero aprender sobre a avaliação. Procure conversar sobre os testes de rastreamento para autismo, os testes de avaliação de autismo, testes de avaliação do desenvolvimento, que tem inúmeros testes. Eu tenho um curso que fala somente nisso, que você vai aprender de fato a usar e aplicar, porque não é só usar o VB-MAP, tem muitos outros testes também, e dependendo de cada caso, você vai selecionar o melhor teste de acordo com o caso. A gente não pode também fechar os nossos olhos para outros testes, né? A gente vê muito as pessoas falarem, usa o PEP-3, usa o PEP-R, usa o VB-MAP e outros, mas assim, tem vários testes que têm a mesma funcionalidade, digamos assim. E vai dependendo do que você quer avaliar nesse sujeito e de como você quer também traçar a sua carreira profissional. Eu, particularmente, um dos testes que eu mais gosto quando fala de autismo é o ATOS-2, porque ele é assim, o padrão ouro, né? Ele é considerado padrão ouro internacionalmente, e além dele ser considerado padrão ouro, ele avalia desde bebês até adultos. Então, com certeza, é um dos mais completos, né? Eu não diria que ele é o mais completo, mas ele é um dos mais completos. Porém, tem muitos outros que também podem ser utilizados. A partir da aplicação do teste, o profissional vai criar o plano, né, de intervenção e aí, né, direcionar essa intervenção tanto para a parte do lar quanto para a parte clínica. Ele vai orientar como os pais devem proceder ao estimular os filhos em casa. Eu vou contar uma história a vocês breve, que eu também cito em outros vídeos, mas eu quero começar a falar aqui, porque eu sei que tem um público de mães que está assistindo, né? E também é de profissionais, é sempre bom a gente encorajá-los e motivá-los. Eu tive um paciente que quando eu comecei a atender ele tinha 1 ano, era bebê, né? Pra mim, bebê, porque ele chegou de fato bem bebê mesmo, ele não andava muito, não falava nada, não brincava com função, não comia sozinho, super dependente da mãe. E aí, ele ficou comigo até 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4, 1 ano e 5. 1 ano e 4, na verdade. Porque quando ele fazia 1 ano e 5, eu tive que dar alta dele por conta de algumas questões pessoais minhas, né? Meu pai teve um adoecer, eu tive que fazer umas cirurgias por fora, eu tive que assumir a empresa do meu pai. Então, assim, minha agenda ficou um caos, porque eu tinha que viajar o tempo todo. Então, eu tive que dar alta dele, aí, na verdade, encaminhar ele para outros profissionais, mas a minha parte eu tinha encerrado por ali. Não porque não precisasse mais, mas por conta realmente dessas minhas questões familiares. E aí, simplesmente, ele não falava nada, enfim, era bem atrasado mesmo. E aí ele começou com a equipe multidisciplinar, com fono, comigo. Na verdade, era só fono e eu, né? Era só nós dois. E aí, todos os dias, assim, a gente faz um protocolo bem intensivo, né? Todo dia, um dia ele ia pra fono, outro dia ele ia pra mim. Eu sei que essa família passava a semana inteira de consultório em consultório. Mas o diferencial não foi isso. O diferencial foram justamente a aplicação de um protocolo intensivo em horas que não se estava no consultório. O que eu tô querendo dizer, a mãe estimulava o dia todo. O dia todo, sabe que o dia todo? Dava banho, estimulava, ia comer, estimulava, tava brincando, estimulava, ia dormir, antes de dormir, ainda assim, fazer alguma ação que estimulasse. Era o dia todinho. Essa mulher, ela falava comigo, a mãe dessa criança, ela falava comigo o dia todo. Pra vocês terem noção, eu falava mais com ela do que com a secretária da empresa.
Então, o dia todo, ela falava comigo, eu acordava, tinha mensagem dela, eu dormia, tinha mensagem dela o dia todo, assim, ela tirando dúvida, ela querendo aprender, ela querendo dica, e ela foi fazendo exatamente tudo que eu disse. Eu disse, faça tudo que eu disser, você vai fazer. E logo, logo você vai me dizer o que aconteceu. Dito e feito. Mas também, assim, foi um trabalho diferencial que eu nunca fiz com nenhuma outra criança, de dar meu número pessoal, de falar com ela o dia todo, de mesmo eu com um dia muito corrido, com várias coisas, assim, eu estar com ela o tempo todo, porque eu sabia do tanto de comprometimento que aquela mãe tinha, aquela família tinha, e além de tudo, como aquilo era importante. Por que aquilo era importante? A criança não tinha diagnóstico fechado. Mas a neuropediatra disse o seguinte: ele vai voltar para cá com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E aí a neuropediatra disse: se ele não melhorar, ela ia dar o diagnóstico, ela ia fechar o diagnóstico. Como assim, Jéssica? Tem neuro que faz isso? Tem. Isso varia muito, não é todo médico que espera até 4 anos, 2 anos, 3 anos para fechar, não. Alguns fecham até mesmo antes, certo? Então fica a critério de cada profissional. E essa profissional específica ia fechar antes. Então a mãe ficou desesperada. Ela tinha apenas 6 meses para tirar do grande risco do autismo para um atraso no desenvolvimento. E eu disse, a gente não vai tirar só do risco do autismo do atraso no desenvolvimento, não. A gente vai fazer essa criança estar dentro dos padrões, né, que a saúde considera normal. E dito e feito, foi um trabalho tanto para mim exaustivo, porque eu preparava um plano de intervenção para essa criança sem brincadeira nenhuma. A cada 4 dias eu reformulava o plano, as estratégias, enfim, tudo, e dando essa orientação direta para a família, né? O pai, a mãe, sempre lá, estimulando o dia todo, a gente mudando o tempo todo estímulos, reforçadores, tudo, até que, quando ele chegou 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 5, eu lembro que eu dei alta nele, tem acabado de fazer 1 ano e 4, eu dei alta, e aí a gente passou tipo 1 mês, eu não falava mais com ela, nessa correria toda. Aí um belo dia ela me mandou uma mensagem no Instagram, um direct, e disse, doutora, aí contou, fui pra consulta e tudo mais, e eu vendo ela digitando, eu naquela ansiedade, ela disse, meu filho não tem autismo, né, a pediatra descartou, e também não tem atraso, agora é só manter as terapias, né, pra ele continuar cada dia melhorando, cada dia avançando. O que eu tô querendo dizer a vocês? Ah, autismo tem cura? A questão não é essa, gente. O autismo tem cura porque eu não vejo autismo como doença. Então, me desculpem quem vê, mas eu particularmente eu não vejo. Autismo pra mim é uma condição de vida. O que é isso? São sujeitos que têm peculiaridades, digamos assim, em aspectos do desenvolvimento, e essas peculiaridades exigem que a escola tenha estratégias diferenciadas, que os profissionais tenham estratégias diferenciadas. Achar que o autismo vai alimentar a vida de alguém, que vai tornar alguém com menos potencialidade por conta de um diagnóstico, por conta de um risco para autismo, é você querer limitar a vida humana, certo? Então, entendam isso, ok? Entendam isso, que a gente trabalha não só com aprendizagem, com desenvolvimento, mas com condições de vida, com bem-estar. O diagnóstico, ele serve apenas para nortear o nosso trabalho e além de ser um instrumento também de garantias de direitos, porque a gente sabe que, infelizmente, falando de modo burocrático até, só se dão direitos a algumas pessoas mediante a documentação, a diagnóstico. Então, é muito mais para uma garantia e um acesso a direitos do que propriamente para delinear, nortear a vida de alguém, né? A gente sabe que quando um sujeito ele tem acesso a um tratamento e é um tratamento adequado, expande, melhora, evolui. Então, consegue sair sim, dependendo do nível, consegue sair do grau, no caso, né? Falando assim, bem popularmente, e consegue sim sair do espectro. Quantos casos a gente viu sair do nível 2 para o nível 1? Ou evoluir tanto a ponto de sair do espectro para um atraso, sabe? Em uma área específica e com o tempo ter uma vida comum mesmo. Então, assim, e não é só criança, adolescente, é adulto também. A gente tende a achar que adulto é sempre um nível grave. Então, não é, gente, não é. Existem vários adultos com nível leve, que inclusive está sendo assim um grande
um grande tabu até, né? Porque em muitos casos é confundido com depressão, confundido com ansiedade, menos com autismo, né? Eu acho o seguinte, o autismo leve, ele é muito mais difícil de diagnosticar do que o autismo grave, do que o autismo moderado, sabe? O nível 1, ele é muito sutil, né? Ele é silencioso, mas ele tá lá. Que se não for cuidado, não for tratado, pode ter um agravamento, certo? Então, quantos sujeitos passam, o sujeito que eu falo adulto, né? Passam uma vida sem serem compreendidos, né? Eu tive um namorado que ele descobriu que é autista por causa de mim. Esse meu namorado, ele é simplesmente juiz, né? Ele é juiz federal. E por muito tempo ele achava que ele era diferente das pessoas, porque ele achava que ele era diferente, porque como ele sempre foi muito estudioso, mais calmo, mais tranquilo, isso tudo fazia dele ser diferente da sociedade, né? Então, quando tava todo mundo na balada, ele queria estar em casa, ele queria estar mais reservado, ele era mais discreto. Então, com o tempo de convivência, eu fui observando algumas peculiaridades nele, né? Por exemplo, questão de comunicação, assim, é muito literal, a parte de sentimento, e também muito, assim, muito literal em relação ao sentimento dele. Não é que ele não sentisse, ele sente, né? Tem emoção e tudo mais, mas era muito assim, só falava quando realmente sentia, não é diferente de uma pessoa que a gente verbaliza, a gente cria estratégias, ele era de fato muito literal. Que era bom, é muito bom para a profissão dele, porque a profissão a gente sabe que isso tem que ser bem centrado, bem literal aos fatos. E realmente na área dele é muito bom, mas ele teve alguns conflitos em relação à sua vida, né, com a família. Comigo não, que a gente era muito tranquilo, mas com outros namorados, enfim. Ele não era aquele que chegava do nada e dizia, eu te amo. Não, né? E também, assim, como eu não cobrava que ele falasse nada, ele era muito tranquilo. Mas teve relacionamentos que tinham esse comprometimento. E a gente conversando, né? Ele contando, ele falava, eu fui no médico, um dos médicos, na verdade, acha que é depressão, devido à carga de trabalho, os plantões que dava no ministério, enfim. Na justiça, né? Que tem os plantões e tudo isso, achava que como ele estava com uma carga muito alta de trabalho, que poderia ser isso. Aí eu disse, não é só isso, lógico que trabalho demais é fato que interfere, mas não é só isso. E aí foi quando eu disse, olha, quero que eu seja bem sincera. Ele disse, quero. Eu fiz, eu acho que tu tem autismo nível 1. Aí ele disse, não, Jéssica, eu fiz, eu tô falando assim bem de modo geral, porque como eu não apliquei teste, não apliquei nada, eu não posso falar nada, mas assim, de modo bem informal, eu também não poderia agir por ser uma pessoa próxima a mim, né, isso não é ético. Mas a partir daí ele procurou outros profissionais, né, não só na nossa cidade, mas fora, e resultado, foi atestado que ele tem autismo nível 1. E assim, hoje ele tem todo um acompanhamento em relação a isso, não afeta a vida dele, nunca afetou a vida dele, né? Nunca afetou a vida profissional dele, assim, afetou algum relacionamento ou outro, mas hoje ele sabe o que ele de fato tem, ele entende muita coisa dele que antigamente ele não entendia, assim, coisas que aconteciam na vida dele, que ele buscava uma resposta, uma explicação e ele não entendia. E hoje ele consegue compreender toda essa situação, certo? Então é muito importante a gente entender que essas pessoas, essas crianças, elas crescem, entende? Elas vão se tornar um adulto que mesmo que ela tenha passado do nível 1 a vida inteira, no futuro ela vai querer respostas para coisas que acontecem com ela. E aí? Não vai ter essas respostas, sabe? É sempre confundido com depressão, com ansiedade, quando fala em adultos, entende? E quando a gente fala em autismo em adultos, é muito comum assim, não, ele tem o nível 3, é o grau 3, sabe? Assim, sempre a gente pensa que o autista adulto é aquele mais severo, ele não é. Existem muitas pessoas aí com autismo que não sabem que tem autismo e que estão sendo atestadas de modo totalmente errado, porque a gente só acha que quem tem autismo é criança, né? E essas crianças, elas vão crescer um dia, elas vão ser adolescentes, vão ser adultos. E aí? Como vai ser? Não é verdade? Então, entendam isso. Entendo também que um programa de intervenção, sobretudo nas habilidades, ele é o fator X para a mudança, sim, nesse aspecto do desenvolvimento. Vocês, na frente, vocês vão aprender sobre isso. A parte prática do programa de intervenção é o curso de ensino de habilidades, que vocês vão aprender quando terminar o curso de aba, e a gente começa
com esse, porque é bem prático mesmo, é tipo como aprender, mas eu preciso que vocês aprendam esses conceitos antes, porque para entender a importância de tudo isso, certo? Mas voltando ao assunto, como as intervenções podem variar entre o ensino de diferentes habilidades como linguagem, a receptiva expressiva, o desenvolvimento cognitivo, habilidades sociais, motor e autonomia, esse trabalho conjunto é essencial para a elaboração de um currículo individualizado que atenda às necessidades específicas de cada pessoa com TEA. A partir da proposição de procedimentos sistemáticos e graduais de ensino, que identifique as variáveis controladoras dos comportamentos específicos e ensine classes de comportamentos socialmente relevantes. Crianças com TEA podem aprender a se comunicar, socializar, adquirir habilidades importantes que melhorem seu nível de funcionamento geral. Um dos objetivos da intervenção comportamental é melhorar a qualidade de vida dos estudantes, dos sujeitos, com algum transtorno do desenvolvimento, favorecendo o seu desenvolvimento de forma a prepará-la para a vida social e escolar. Os resultados atuais indicam que a redução dos sintomas do TEA a partir do tratamento intensivo e precoce, com agenda de 25 a 40 horas semanais de intervenção, uma das recomendações fornecidas pelo Conselho de Pesquisa dos Estados Unidos da América se refere à intensidade de carga horária. Tal carga deve ser similar a uma carga escolar regular, com no mínimo 25 horas de atendimento semanais. A intervenção intensiva e precoce favorece a aprendizagem dos comportamentos necessários para a descaracterização do transtorno. A análise do comportamento aplicada tem um impacto substancial sobre os comportamentos de crianças e adultos com autismo. Intervenções comportamentais intensivas têm se mostrado promissoras desde a década de 80. Crianças com esse diagnóstico expostas a este tipo de intervenção apresentam ganhos significativos no desenvolvimento. Ressalta-se que é considerada intervenção comportamental intensiva os modelos de trabalho que contemplam a intervenção fundamentada em princípios de análise do comportamento individualizada, por exemplo, um educador para uma criança com autismo, aplicada de 15 a 40 horas semanais, que abranja áreas do desenvolvimento simultaneamente e que seja realizada por pelo menos 2 anos consecutivos. Certo? Então, dentro do programa de ABA, são trabalhadas várias habilidades, certo? Então, numa mesma sessão, se trabalha habilidades cognitivas, habilidades sociais, linguagem, certo? Além dos pré-requisitos para tais habilidades e os comportamentos, ok? O currículo de habilidades básicas foi dividido em 5 áreas: atenção, imitação, linguagem expressiva, linguagem receptiva e pré-acadêmica. O currículo de habilidades de autocuidados foi dividido em 4 áreas: alimentação, higiene pessoal, vestuário e uso do banheiro, que englobam habilidades variadas. Os cuidadores devem realizar as atividades em média 5 vezes por semana, 3 horas por dia, 2 horas de atividades de habilidades básicas e 1 hora de autocuidado, totalizando 15 horas semanais de estimulação para a criança, certo? E aí, é preciso a gente avaliar o desenvolvimento. E como faz isso? Como eu citei anteriormente, Caminham para os profissionais responsáveis para isso, e os profissionais que estão me assistindo procurem testes de avaliação do desenvolvimento para assim a gente com poder, ter substâncias mesmo científicas para a gente poder construir esses planos, certo? Com base em dados científicos e não com base apenas no que a gente só avalia a olho nu, A gente tem que ter dados científicos para isso, certo? Examinando o repertório inicial de habilidades básicas, também denominado como prontidão, contemplando imitar, fazer, manter contato e rastreamento visual. Iniciar e finalizar uma atividade, seguir instruções e entre outros, que aí a gente chama de os pré-requisitos para a construção e o desenvolvimento das habilidades.
Identificar o comportamento-alvo a ser ensinado, né? Elaborar um currículo amplo envolvendo diferentes habilidades, garantir carga horária para promover uma intervenção intensiva com frequência da aplicação das sessões em torno de 25 horas semanais, sistematizar a intervenção com foco na generalização e em objetivos individualizados de aprendizagem, iniciar a intervenção o mais precoce possível e criar condições para a participação dos pais e professores ao longo da intervenção. Essa intervenção, gente, ela não pode se limitar apenas à clínica. Ela tem que envolver todos que estão na vida desse sujeito, certo? E aí no slide fala um pouco, tem um gráficozinho, né, sobre isso, o que é a imitação não verbal, o que é a alimentação, né, como se dá, né, por exemplo, o não vocal, a colher, o prato. Tem um gráfico que mais pra frente a gente vai estudar um pouco mais, certo? Os programas de ensino são organizados em protocolos também adaptados, né, do programa, e que contém o nome do aluno, o nome do programa, o registro das linhas de base, data da realização da linha, data de início, manutenção e o término de todos os comportamentos alvo do programa e procedimentos, né? Instrução, estímulo antecedente, procedimento de ensino e hierarquia de dicas e materiais. Vocês vão aprender ao longo do curso, certo? Antes de iniciar o ensino de cada programa, é realizada uma avaliação específica, também registrada neste mesmo protocolo de todos os comportamentos alvos presentes no programa. O objetivo desta avaliação é não ensinar comportamentos específicos que a criança já demonstre domínio. De acordo com os critérios de aprendizagem estabelecidos, desempenho de 100% de acerto nas 5 primeiras tentativas por 2 sessões de ensino consecutivas, a dificuldade dos comportamentos-alvo ensinados em cada programa vai se intensificando de forma gradual. Então, minha gente, é isso. Essa é a nossa primeira aula. Mais introdutório, agora vocês vão ter acesso à base teórica em si da aba. E, posteriormente, né, a gente vai aprender a construir o programa e construir as intervenções, né? Intervenção que é as aulas práticas, de fato. O ensino das habilidades básicas, certo? É isso, seja bem-vindo ao curso e beijo, até breve.